Arco-Íris, mais de 1000 famílias vivem no Arco-Íris. Visitei a comunidade, fui em várias casas e entrei na casa do almoço. Um adolescente teve um acidente de moto, ficou tetraplégico. Não foi bem tetraplégico, eu tenho um pouco de movimento, né? Mas ficou na cama, em casa e tal. E eu perguntei, e a escola? Porque ela pode usar a cadeira. E a escola? Aí ela disse, pois é, ela não está indo para a escola porque essa cadeira que ela tem aqui, quando ela teve o acidente, ela era menor e essa cadeira não dá mais, Ela não está indo à escola porque tem uma cadeira, pessoal. Então estamos falando de educação inclusiva, tá? A diferença de inclusão assim, vamos falar ainda que isso é inclusão, uma cadeira de roda. Cadeira de roda, isso aí não é professor, não é currículo, não é nada não. Isso é uma cadeira de roda, que custa alguns reais aí, de tantos que estão sendo, né, mal utilizados. Mesmo que ela tivesse uma cadeira de roda, na comunidade que ela vive, não tem calçada que preste para a cadeira andar. Ia ser difícil chegar na escola. Né? A aldeota não tem, entendeu? Então assim, tivemos avanços legais importantes, avanços institucionais, avanços estruturais. As novas escolas são construídas quando o projeto escuta e dialoga com quem pesquisa e com os movimentos. As novas obras são muito mais acessíveis do que as escolas que a gente conhece, né? Mas nem todas, né? Avanços técnicos do ponto de vista pedagógico, né? Hoje existem as salas de atendimento educacional especializado. Então, eu acho que a gente não pode deixar de registrar isso, até porque isso é fruto da nossa luta. E se a gente não se alimenta dos frutos da nossa luta, a gente não se anima para continuar lutando. Nós precisamos lutar muito ainda. Então, temos esse panorama, mas num fórum que trata de direitos das pessoas com deficiência, de educação inclusiva, é preciso fazer essa contextualização, mas é preciso dizer com todas as letras. Fazemos essa discussão numa conjuntura de privação dos direitos das pessoas com deficiência. A realidade que nós vivemos é de privação de direitos sociais básicos de cidadania. É isso que nós vivenciamos. Ao longo dos últimos anos, nós aumentamos, eu estou, como falei para vocês, há 12 anos acompanhando, né, a política pública, mais intensamente, por responsabilidade funcional. Nesse tempo, nós aumentamos radicalmente o número de matrículas de educação inclusiva, por duas razões. Pelas pressões da sociedade em relação ao direito das crianças, pela política pública que deu uma guinada, abandonou um pouco a ênfase da educação especial e começou a priorizar a educação inclusiva, né? Então, muitas crianças que antigamente seriam atendidas em instituições de educação especial passaram a ser atendidas em escolas. Então, nós mais do que duplicamos as matrículas de educação infantil inclusiva ao longo de 2008 a 2016, um dado recente que eu acessei, mais do que duplicamos no ensino fundamental, mais do que triplicamos no ensino médio. Foram criadas inovações de técnica pedagógica, como as salas de atendimento educacional especializado, que nós citávamos aqui. No entanto, assim como já foram feitas referências a isso, a efeméride, o que acontece depois que passa a efeméride, né? O dia da pessoa com deficiência, a gente precisa hoje refletir não sobre o dia da pessoa com deficiência, a gente precisa focar no dia a dia da pessoa com deficiência. E esse dia a dia da pessoa com deficiência é um dia a dia em que o Estado é negligente nas suas obrigações. É preciso afirmar isso com muita clareza. O Estado, o ente público, o Estado, que envolve a União, o Estado e o município, o Estado de forma geral, o poder público, é negligente em relação àquilo que seria as suas obrigações para garantir igualdade, cidadania, né, e direitos sociais. Então vamos falar aqui da educação inclusiva nas escolas, que aumentou a matrícula. A Amália já disse que matricular não é incluir, né? Aumentou a matrícula, isso é uma vitória, né? Mas vamos lá para o dia a dia das crianças com deficiência. Falta formação aos professores para acolherem e trabalharem com essas crianças. Desde a formação, como dizia o professor,
do ponto de vista filosófico, a compreensão de diferença explorada com muita leveza no relato da experiência da Amália, até formação jurídica para compreender a noção de direitos, de igualdade de direitos, até o conhecimento técnico, né, com relação às diversas síndromes, enfim. Claro que um professor de sala regular jamais vai ser especialista nas diversas síndromes, porque tem gente que pesquisa a vida toda e não domina. Mas é preciso que haja essa formação. Não digo que não há, mas não é suficiente para garantir o direito dessa criança a aprender na escola. Não é. Né? Então falta formação ao professor da sala regular, falta formação ao professor que está na sala de atendimento educacional especializado, embora esse, pela convivência, tenha um pouco mais de recurso, e falta suporte técnico a esses profissionais que muitas vezes ficam sozinhos, diante do desafio de educar, receber uma criança com autismo, né, e que muitas vezes, pessoal, eu lembro, a Maria lembrava, há 30 anos a gente trabalha com isso, né? Não por causa de lei, até porque quando a escola dela surgiu não tinha Constituição de 88 não tinha LDB não tinha Estatuto da Pessoa com Deficiência não é por causa de lei que é uma malha inclusiva não, né? Então, tem que ter a lei, claro, né? Mas não é por isso. Eu lembro, a gente trabalhando com os professores, e eu fui observando aquilo, né? A resistência dos professores no começo, hoje ainda. Eu fui percebendo, eu fui desenvolvendo assim uma compreensão de que a resistência também era medo. Porque aquela criança é como se ela revelasse a incompetência do professor. Porque ele olhava para ela e dizia, eu não sei. Ou seja, quem era deficiente de alguma coisa era o professor. A deficiência da criança revelava a deficiência do professor. É preciso acolher também essa deficiência do professor. Trabalhar com ele, né? Ajudá-la a superá-la. Né? Então, é preciso esse suporte. Quem trabalha em escola, que tem seriedade na condução da inclusão, sabe muito claramente sobre isso. Eu já vivi situações, pessoalmente, assim, de surtos na escola, que eu precisei passar assim, quase uma hora agarrado com a criança, contendo a criança, porque eram crianças grandes, fortes. Né? Essa experiência mexe contigo por uma semana. Tá? Então, é preciso dar suporte a esse profissional. É preciso cuidar, como estamos dizendo muito, dos cuidadores também. Falta isso na escola pública, muito. Acessibilidade física. 3 de cada 4 escolas não tem os itens básicos, um banheiro, uma cadeira, rampa. Há coisas objetivas, pessoal. Por isso que eu digo, tem que olhar para o dia a dia. O menino nasceu ali numa família e tem todo o susto, né, da família, a culpabilidade. Às vezes a mãe se sente culpada, o pai se sente culpado. Foi que eu fiz errado, né? E aí começa um périplo. Se é uma criança de uma família de classe média, tem um pouquinho mais de facilidade de acessar alguns recursos. Gente, se é uma criança do arco-íris, é assim. Então, aí a primeira coisa, o pai tem que compreender, né? Compreender que o filho tem direito, tem que acessar essa informação. Aí para o filho ser matriculado na escola e entrar na sala de atendimento educacional especializado, ele precisa ter um laudo. O tempo de médio de espera para uma consulta com um neurologista é de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Para o neurologista examinar, depois fazer um laudo, aí aquele laudo pode encaminhar aquela criança para o atendimento educacional especializado. Se esse menino tiver sorte de ter nascido numa família de pais que acessam essa informação, que foram lutar e depois de 2, 3 anos colocaram na escola, obtiveram o seu laudo, ele perdeu um período de ouro de estimulação, porque os primeiros anos de vida fazem uma diferença imensa no desenvolvimento daquela criança. Então essa é a real. Não tem quem faça laudo, esse é o dia a dia. Eu estou enfatizando de forma chata esse dia a dia, porque depois eu quero desafiar a gente para a nossa tarefa agora, depois de a gente ter aprovado estatuto, conselho, coordenação, não sei o que, esse monte de coisa que muitas vezes a gente militava e lutava e foram fundamentais, celebremos, achando que ia resolver as coisas. Nós vamos aprovar a lei, porque depois da lei, vamos ter o conselho, depois do conselho, vamos ter o fundo, que depois do fundo, vamos ter o... Precisa de tudo isso.
Mas agora eu acho que nós somos desafiados a sofisticar a nossa militância, né? Enfim. Eu vou pular agora, encerrar por causa do tempo, para uma fala que abriu a mesa. Bem o tempo. Além disso, nós discutimos essa causa da educação inclusiva num momento em que a conjuntura institucional torna impossível fazer avançar as políticas públicas. Não há possibilidade de avançar nas políticas sociais enquanto o governo golpista estiver no poder. A tarefa principal de qualquer militante dos direitos sociais hoje é derrubar esse governo. Porque é impossível sustentar avanços que nós estamos andando para trás em toda a pauta social. Sabe quanto é o corte do orçamento do Sistema Único de Assistência Social para o próximo ano? Mais de 90%. 90%. CRAS, CREAS, essas políticas todas. Mais de 90%. Sem falar que passou a PEC do teto. 20 anos sem aumentar os gastos sociais num país com essa conta. Porque se o Brasil fosse a Suíça, fazia sentido. Mas com esse déficit de cidadania, precisa investir em política social. É básico investir em política social. É impossível avançar nessa luta sem derrubar esse governo. É preciso mobilizar a sociedade para derrubar esse governo. E para restaurar o mínimo de normalidade democrática. Não estou pedindo para eleger um do PT, não. Restaurar o mínimo de normalidade democrática. Então eu acho que essa é uma tarefa central nossa. Por fim, foi um presente para mim o convite para essa mesa, por várias razões, pela companhia, mas sobretudo por lembrar da Nádia. Porque eu precisava lembrar da Nádia hoje. Hoje na Câmara e ontem foram dias muito duros. Ontem o debate foi sobre um projeto de lei que tentava incluir uma diretriz no Plano Municipal de Educação, dizendo que as escolas deveriam considerar nos seus projetos a compreensão dos alunos em relação à pacificação dos diálogos e dos conflitos, ao respeito à diversidade, à superação das violências sexistas, à superação da violência LGBTfóbica. Desse jeito aí. Não estava escrito ali que era para ensinar o menino a ser gay, não. O pessoal acha que é isso, né? Era isso aí. Superar as violências LGBTfóbicas. Certo? Nós fomos fragorosamente derrotado por 22-7. Hoje, o debate foi uma moção de repúdio a essa exposição do Santander, citada aqui pelo Vitor. Uma exposição de obras de artistas plásticos entre os mais renomados do país. Algumas dessas obras faziam referências a cenas de sexo entre adultos e uma delas a cena de sexo entre a zoofilia, entre adulto e animais. Que, aliás, é uma coisa que quem é do sertão conhece muito isso. Né? Que parece que, meu Deus do céu, isso é uma coisa... Né? Tem nada de pedofilia nisso, nada de pedofilia, certo? E é uma moção de repúdio a isso, né? Associando a essa intolerância, esse clima de censura, de cerceamento da expressão. Claro que eu entendo que algumas pessoas se ofendam com isso, né? Inclusive por princípios religiosos, e compreendo, até acolho a indignação dessas pessoas. Isso é diferente de censurar a criação artística. Nós perdemos, eu fui o único voto a favor, ou contra essa questão, fui o único voto contra. Então, eu precisava lembrar da Nádia hoje. Né? Porque quando eu lembro da Nádia, eu lembro de doçura e de resiliência. Né? E a gente está precisando disso. Porque resiliência com dureza não dá. Está tudo muito áspero, para usar uma palavra que a Ana Beatriz me lembrou agora. Está tudo muito áspero. A gente precisa de doçura. E a Nádia era muito doce. Né? E a gente precisa resistir. Entendeu? Então, assim, eu quero agradecer muito, Vitor, porque a Nádia faleceu, não estava em Fortaleza, depois eu vim à missa de 7º dia. Eu nunca pude falar nada sobre isso. Esse é o primeiro debate que eu participo
sem a presença física da Nádia sobre esse tema, eu precisava falar alguma coisa sobre ela. Eu notei hoje que eu precisava falar alguma coisa sobre ela. E eu fui convidado não só como educador, fui convidado como vereador. E vereador é um representante do povo. Então eu quero finalizar dizendo que eu, em nome do povo de Fortaleza, agradeço a Nádia. Muito obrigado. Eu esqueci de falar da tarefa que eu ia desafiar a gente, mas eu falo na réplica aqui no finalmente, tá? Bem, eu tinha até dito pro Vitor, quando ele me convidou, tá bom, Vitor, eu vou, mas só se for falar por último. Que aí eu escuto todo mundo e tento fazer alguma síntese, porque eu não estou bem ainda até hoje. Por conta de inúmeras coisas, por conta do nosso país, por conta do nosso estado, do nosso município, por conta da Nádia. Perder a Nádia foi algo de mim que foi junto, né? Então, aí o Guilherme fala logo dela, assim, desse jeito, logo antes da minha fala, aí fica complicado. E tudo tem muito a ver, né? Tudo tem muito a ver. Guilherme foi sempre alguém importantíssimo na nossa luta. Isso aqui não é porque eu estou na frente dele mesmo, é porque é de verdade. E a gente precisa de parlamentares assim. E hoje em dia, cada vez mais raro encontrar parlamentares assim. Bem, eu acho que muitas coisas que todos vocês colocaram são muito importantes, cada um do seu olhar, né, do seu lugar no mundo, na existência, diante de como imagina essa tão famigerada educação inclusiva, né, que tem aí um nome tão bonito e tão amedrontador para a sociedade e para os educadores. Porque, na verdade, eu acho que tem uma coisa aqui que o Guilherme falou agora, em primeiro lugar. A diferença e a deficiência do outro me remete à minha diferença e à minha própria deficiência. E isso nunca é algo fácil. É sempre algo desafiador. E, às vezes, apavorante. A gente pode olhar para aquilo como um desafio, como pode olhar para aquilo como algo que eu nego e não quero lidar. E a gente sabe que o mais fácil é o negar e não querer lidar. Mas quando a coisa chega a um ponto, e aí chegou a esse ponto também, por toda uma militância, todo um trabalho de formiguinha que as próprias pessoas com deficiência desenvolveram para que essa forma de olhar ela pudesse ser vivida com dignidade pela pessoa com deficiência. Porque, na verdade, existem, sim, graças a Deus, Amálias, Guilhermes, né, outras pessoas, Crisanes, que não tem nada a ver com a deficiência, mas tem um olhar com relação à diversidade humana que olha e diz, o mundo é para todo mundo, então não tem como eu aqui dizer, você entra ou você não entra, aqui você não cabe. O ser humano tem que caber em qualquer lugar. Mas a gente não poderia esperar só iniciativas raras de pessoas que não compreendem esse universo. Por isso que a militância é tão fundamental para todos os avanços que temos. E por isso que agora, nesse período tão crítico, esse chamamento que o Guilherme fez também é de fundamental importância. Uma pessoa que tem na sua veia a militância, a atuação pela defesa do outro, porque a defesa dos direitos humanos é a defesa sua e do outro que é diverso de você, mas do outro em você que está naquele outro, porque não dá para você falar de si sem você compreender aqueles todos os outros que é além de você. Então, para mim, direitos humanos é isso, não é nada de algo muito além disso. É você olhar para o outro como você também. É o processo de empatia constante. Então, não dá para a gente imaginar, num momento desse, uma letargia, porque senão a gente vai ficar mais em frangalhos ainda. É galopante a destruição que está acontecendo com o nosso país.
E eu estava aqui falando para o Vitor baixinho, é bem dizendo extermínio. Você tirar 90% da área social, você tirar 90% do orçamento do SUAS, gente, isso é extermínio. É higienização do que eles consideram que é supérfluo, a pobreza. É uma coisa sem parâmetro, mas aí eu já estou fugindo aqui do assunto, né? Me empolguei. Mas assim, é porque não dá também para falar de educação inclusiva sem falar de tudo que é rede de garantias de direitos, de todas as outras políticas que transversalizam cada uma com as demais. Não dá para falar de uma coisa sem imaginar uma área da assistência completamente implementada para dar suporte para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adulto que frequenta o EJA, esteja na educação. Porque, em se tratando de pessoas com deficiência, a desvantagem, o nível de suporte que o Estado, como ente, tem que dar para essa pessoa estar em equiparação de oportunidades com as demais, é muito grande. Muito grande por toda a omissão passada, por toda o não atendimento de demandas básicas, como essa que o Guilherme também aqui citou, da cadeira de rodas. Então, a pessoa não tem nenhum impedimento para ela conseguir ir para a escola e essa escola ser algo que vá dar a ela uma grande oportunidade. Qual é o impedimento básico? A não existência de uma tecnologia assistiva. Isso faz com que a vida dela possa ser só declínio, porque não tem um equipamento. Então, todas as outras políticas, essa política da dispensação e concessão de órtese e prótese é da saúde. Sem isso com orçamento, sem essa pauta, sem essa política com orçamento suficiente, ela vai interferir diretamente também na educação. Sem assistência podendo atender as demandas básicas, como um BPC para uma família de uma pessoa com deficiência ou de um idoso que não tem condição, vive abaixo da linha da miséria, e isso ser colocado como algo que vai resolver a problemática econômica do nosso país. É absurdo. Então, assim, hoje em dia é muito difícil falar de como a gente vai lidar com uma questão apenas, porque se a gente não olhar o todo e não se posicionar diante de todo esse desmando que está acontecendo com a política pública brasileira, a gente não vai ter como dar conta apenas de uma. É muito difícil falar só de uma em detrimento das outras. Mas, uma coisa que eu também queria chamar a atenção, Vitor, até para a gente realmente respeitar as nossas conquistas, porque senão a gente esvazia muito o que a gente lutou tanto para conquistar e de repente a gente só vê ainda o que ainda temos o que fazer. É que não foi em 2015 que a política da educação inclusiva começou a ser uma legislação onde obrigava as escolas não cobrar taxas e ter que aceitar o aluno com deficiência, o aluno com alguma diferença significativa. Há muitos anos, desde a época da Constituinte, que na Constituição brasileira se coloca que o país deve assegurar saúde, educação, e nós, pessoas com deficiência, estamos ali na transversalidade, porque houve toda uma militância na época da Constituinte para que se colocasse a pessoa com deficiência transversalmente como todos os cidadãos e não tivesse um capítulo único falando da pessoa com deficiência. Então a gente tem direito garantido como qualquer outro cidadão. E por aí depois veio outras legislações super importantes, até em 86 a Política Nacional da Pessoa com Deficiência, depois em 2008 a gente teve instituída a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é exatamente onde essa guinada se deu, e as escolas realmente, nesse momento, foram obrigadas a aceitar, não tinha mais essa, eu tenho inclinação para a educação inclusiva, não tenho, você tem inclinação para a educação, então todo aluno que chega aqui tem que ser aceito. Essa é a questão e é essa a forma que tem que se conduzir. Mas a gente tem que olhar todo um histórico e toda a base de militância e de conquista de direitos que tivemos, porque se a gente não fizer
esse processo de resgate, a gente às vezes deixa passar e acaba se deixando influenciar por esse momento sombrio. Então, eu ando sempre, esse momento de hoje, inclusive, Vitor, como um momento de resgate, está sendo fundamental, porque a tua iniciativa individual, que eu me sinto um pouco com ela, porque a gente troca muito, estou sempre, né, você, Bia, e aquilo, e eu adorando, porque a gente está precisando de militância com ar fresco, para que a gente continue tendo força, porque nós estamos ficando velhinho, cansadinho e sem muito estímulo, porque vai levando tanto na cabeça que às vezes cansa mesmo. Às vezes dá vontade de se resguardar, que é mais ou menos como eu estou agora no momento, mas eu prometo que vai passar. Me lembrou muito, viu, Márcio, a iniciativa do Vitor, com esses fóruns, com a primeira edição e agora, com cada edição ele pensando em uma coisa nova. Nós, no comecinho do Movimento Vida, né, Daniel? Que cada momento era um momento que a gente agregava uma nova coisa, porque a gente estava aquele furor e paixão, achando que podia mudar muita coisa. Então, contem sempre, viu, Vitor, com a gente, assim, comigo, em especial, estou sempre à disposição. E o que eu acho é que a única coisa que eu acho que é fundamental e que eu posso estar contribuindo hoje é sempre relembrar que as conquistas, elas não se dão à toa. Toda a legislação vigente, voltada à pessoa com deficiência, voltada à educação inclusiva, voltada a uma Constituição tão ampla e tão diversa, e que tem na base da sua Constituição a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso nada aconteceu por acaso. Isso só aconteceu porque houve muitos de nós militando, sofrendo, pautando isso o tempo inteiro. E aí, se a gente não permanecer com essa teimosia, que é inclusive uma característica das pessoas com deficiência para estar na vida, a gente sempre costuma dizer, né, e é uma característica que a gente aprende a ter, é a teimosia. Porque se a gente tiver um pico de obediência com relação a se incluir, a sociedade rapidinho faz esse papel e a gente não consegue romper a barreira e estar. Isso em todas as áreas, inclusive na educação. Então, eu acho assim, que a contribuição que hoje eu posso dar diante de tantos desmandos e destruições é essa, de que a gente não perca a nossa possibilidade de luta e a nossa persistência. E a nossa esperança. Exatamente. A minha está pequenininha, gente. Estou pedindo ajuda. Por favor, me ajudem a regar ela, que ela está bem pequenininha. E a perda da Nádia, gente, sinceramente, foi algo que mesmo... Tipo assim, sabe? Você está levantando a cabecinha, aí vem um tubarão, uma baleia, e bate a sua cabeça de novo pro mar. Foi mais ou menos assim. Quem nos conhece, né, quem me conhece há muito tempo, sabe exatamente a importância da Nádia na minha vida. Quem conviveu com nós todos sabe. Mas mesmo antes dela, eu já estava meio baqueada, exatamente por isso. Porque parecia que a gente tinha deixado o terreno afofado, né? Com políticas públicas estruturadas, com conselho, com órgão gestor. Aí parece que estava tudo assim, pronto, agora é só a gente fortalecer, porque as bases estão aqui. Vem um tsunami e nem as bases ficam mais. E infelizmente essas bases não são só na esfera nacional, porque vem efeito dominó. Nosso estado, nosso município também está bem complexo. Inclusive, eu quero dizer aqui também, o primeiro evento que eu venho depois que eu não sou mais a titular da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, que eu estou muito feliz de estar de volta para a sociedade civil. Meu Deus, é um alívio. Não desmerecendo o período que passei lá, mas eu estou muito feliz de estar de volta para esse lado de cá. Então, é mais ou menos isso, gente. Acho até que nem contribui muito com relação à questão da educação inclusiva em si. Mas as pessoas que me antecederam foram muito completas e, tecnicamente, acho até que eu não precisei me delongar mais nisso. E agradecer muito, Vitor. Eu estava precisando desse dia aqui, e principalmente com a lembrança da minha irmã, amiga, mestra, e ela é um pouquinho de tudo. Obrigada.